Vamos lá. Olá, esse é mais um programa da Maga Astrológica Entrevista. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa que eu gosto muito, que é a Rafaela Calegari. Eu conheço ela há pouco tempo, conheci ela na Saturnália, ela é minha professora lá. E entre várias coisas, ela coordena lá o projeto Cinemacel, que publica e estuda mapas de filmes, mapas de discos, porque a astrologia está em tudo. E ela, aos poucos, está retomando aí o perfil dela no Instagram, que eu vou colocar aqui nos comentários. Ela também tem uma newsletter que acho que vai ser toda semana, não sei, ela manda notícias aí com textos de astrologia e afins. Então, hoje a gente vai falar sobre a famosa parte da fortuna, que muita gente já pediu para eu explicar aqui, e que nada tem a ver com a carta do tarô Roda da Fortuna. Por algum motivo, alguns astrólogos modernos acabam chamando a parte da fortuna de Roda da Fortuna, mas na verdade o nome dela é Parte da Fortuna, ou apenas Fortuna, ou Lotes da Fortuna. E aí, Rafa, tudo bem? Olá, tudo bem? E você, Piqui? Tudo bom Eu quero também. agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade, né? Tem sido um movimento muito bonito aí de retorno à astrologia. Eu fiquei um tempo, nunca parei de estudar, mas fiquei um tempo sem atender, a licença maternidade. A minha filha vai fazer 2 anos agora, então eu senti que era a hora de dar um gás aí, em todo esse tempo que eu passei já estudando. São 8 anos, né, desde que eu conheci a astrologia, e esse movimento ele vem sendo gradual né, leva um tempo até a gente compreender a que viemos, né, e é um pouco disso também que a gente fala aqui hoje, né, a parte do Fortuna é que lugar, onde que nos cabe, né, qual que é o nosso papel no mundo, e isso tem sido um movimento desde o do ano passado, que eu comecei o projeto Cinema Céu na Saturnália, a convite do João, que eu agradeço demais também pela oportunidade. E eu tenho essa pegada, assim, de falar de astrologia e cultura pop, porque é minha onda mesmo. E eu fui compreendendo aos poucos o quanto falar sobre narrativas e filmes de que eu gosto tanto, sou cinéfila, sumidaça, tem ajudado nos meus estudos, e aí eu quis passar isso para as outras pessoas, né? O Cinema Céu virou um curso, o João generosamente comprou a ideia e estamos lá, né? Super legal, né? O projeto, muito massa. E aí, nesse movimento, eu tô com essa newsletter, que é um folhetim sobre o que tem de mais legal de astrologia, que eu chamo de contemporânea, né? Porque a gente pega os fundamentos da astrologia, a gente faz a astrologia tradicional, mas a gente faz um intertexto aí de astrologia tradicional com atualidade, né? Com o que o mundo espera de nós, né? Porque nós não estamos mais naquele mundo onde que esses conceitos nasceram, né? Então a gente tem sim essa timeline aí de evolução. Então, dentro disso, estou voltando com tudo. Aí. E o assunto de hoje é um dos meus assuntos prediletos. Eu acho que no Cinema Céu dá bem para ver o quanto eu amo uma parte, né? Eu gosto muito de falar sobre lotes ou partes, tanto faz o jeito que a gente fala. Ontem foi engraçado, foi explicar um pouco pro Fabrício, do meu marido, sobre o nosso encontro hoje. E aí ele leu um pouco do conteúdo que eu estou produzindo, aí ele falou: nossa, eu nunca achei que fosse Roda da Fortuna no tarô. Na verdade, porque eu não conheço tarô, eu fiquei pensando na Roda da Fortuna do Silvio Santos mesmo. Tem uma Roda da Fortuna no Silvio Santos? Tem um jogo que chama Roda da Fortuna. Que ótimo, vou procurar, não sabia, não. Então, assim, até quem não entende nada nem de astrologia, nem de tarô, tem
E é engraçado, porque é a ideia da sorte mesmo, né? É um jogo que fala sobre sorte, né? E eu gosto de puxar a palavra em inglês, quando a gente fala em fortuna, porque a palavra em inglês é fortune, né? Que a gente chama de contador de fortuna, né? Contador de sorte. E puxo na memória de quem tem aí a idade que nós temos, né? Os meus 38 anos, a gente assistia muito Sessão da Tarde, o filme do Tom Hanks, Eu Quero Ser Grande, onde ele vai no Zoltar, o grande cigano realizador de desejos, e ele pede para ser grande. E o desejo dele é atendido, né? Então, isso aí também é uma analogia, uma representação da parte da fortuna, é o lugar de sorte da nossa jornada. Então, o que é ter o nosso desejo atendido, né? O que é isso o que é desejar, o que é ansiar, o que é poder compreender nosso lugar no mundo. E é sobre isso que fala a parte do Fortuna. É um cálculo muito divertido de fazer, né? E antes da gente entrar na ideia do cálculo, eu acho legal explicar um pouco o que é o simbolismo do Sol e da Lua para a gente na astrologia, né? A Lua, ela é a representação, o Sol é a representação da vontade do espírito, da inteligência que temos como mediação da divindade, do sagrado, né? Então, o Sol, ele é doador de vida, ele é doador de luz ininterrupta, ele é um amor incondicional, né? E a Lua é o reflexo disso, é o espelho, né? Porque ela pega para si a luz do espírito. E a parte da fortuna é esse balé. É a Lua procurando pelo Sol em constante mudança, né? Em constante a Lua, ela tem essa ideia de impermanência já, né? Como se fosse um desapego, assim, desapega porque a gente tem que lidar com a volatilidade, as mudanças da vida, né? Então, quando a gente une esse significado, né? Eu gosto muito de fazer essas analogias. A minha mãe foi uma pessoa incrível, é uma pessoa incrível na minha criação cultural. Quando eu era pequena, eu assisti um filme belíssimo, que é o Irmão Sol, Irmã Lua, que é a história de São Francisco e de Santa Clara, a história de amor dos dois, né? Porque no filme dá a entender que eles sentiam um amor que era um amor transcendental, né? Não era um amor carnal, era um amor de espelhamento, né? Ela via nele uma figura de autoridade espiritual e ele via nela uma irmã fraterna de quem ele poderia contar para os dois seguirem numa mesma jornada de luz, né? Numa jornada de evolução. Isso é muito lindo. Irmão Sol, Irmã Lua, é exatamente a representação dos luminares, né? Nesse sentido mais filosófico espiritual, né? Que também eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso quando a gente fala de parte do Fortuna, porque a sorte, as pessoas têm um pouco a dificuldade de entender o que é sorte, né? Parece que a sorte é ganhar na loteria, né? Sim. Só. E tem uns memes, umas frasezinhas assim de efeito que eu tenho um pouco de preguiça, assim. Não foi sorte, foi Deus, né? Assim. Sim. Quanto, na verdade, a gente está recebendo essa experiência por graça divina, né? A sorte é de Deus, sim. A sorte é no reconhecimento espiritual do que a gente está fazendo aqui. Então, no Cinema Céu é legal demais ver fortuna, né? Nas narrativas, nos textos, porque
a gente chama de turning point, ou o ponto de virada da narrativa, que é exatamente aquele lugar em que, aquele cenário, aquele diálogo que o conflito vai se dissolver e que a fome da narrativa vai ser saciada e a gente vai ficar também saciados e comovidos, porque, nossa, então deu tudo certo, né? É isso aqui, então, que era o que esse conflito queria dizer. Então, muitas vezes, a gente entende a fortuna nessa dicotomia do que nos falta, do que a gente deseja, e às vezes ela também escorre pelas mãos, né? Ela escorre pelas mãos porque ela precisa do espelhamento dela, ela precisa do lote do espírito. É bom que o lote do espírito, que é chamado de lote do sol, e parte da fortuna, que é chamado de parte da lua, né? Então, é muito legal isso, porque são 2 pontos, e isso é legal falar também, que são 2 pontos que são calculados de forma geométrica, virtual, no mapa, né? A medida de graus, a parte da fortuna se faz com a medida de graus, tem aquela, eu não sei se você já falou para o pessoal sobre o que é seita, sobre o que é quem Não, nasce à noite, quem nasce de eu nunca dia. falei. Eu acho que às vezes eu falo que aí, quando a pessoa nasce à noite, a lua acaba Uhum, ganhando uma importância um pouco maior, porque naquela hora, entre os 2 luminares, né? Era ela que uhum. estava iluminando, assim, mas eu não entrei assim nos detalhes. Eu acho que tá de bom tamanho a gente falar assim que quando a gente nasce à noite, a lua, né, a rainha é quem lidera, e quando a gente nasce de dia é o sol, o rei que lidera, né? Então, existe essa diferença na forma de encontrar o lote, né? Para quem nasce à noite é a lua que procura pelo sol, e quem nasce de dia é o sol que está procurando pela lua, né? Então, é, à medida que a gente consegue encontrar esse grau que vai da Lua, no mapa noturno, vamos supor, que vai da Lua até o Sol, contar essa quantidade de grau e projetar no ascendente. O que é projetar no ascendente? Pegar a mesma distância e contar a partir do ascendente no movimento que a Lua fez, que a Lua procurou pelo Sol no mapa, né? Se foi Tá. em sentido Então, anti-horário, é um. Se for em sentido horário, é outro. se a pessoa nasceu de dia, é quando ela nasceu, mais ou menos das 6 da manhã até as 6 da tarde, né? Se ela olhar o mapa dela, o sol vai estar na parte de cima do mapa. E se essa pessoa Isso. nasceu de dia, então ela vai calcular a parte da fortuna fazendo uma conta de quantos graus tem do Sol até a Lua. Então, Isso. eu, por exemplo, nasci de dia. O meu Sol é a 14 de Áries. A minha Lua é a 0 de Touro. Então, são 16 graus, certo? Porque são 30 graus por signo. Se eu nasci no 14, até chegar ao 0 de Touro vai ser 16. 0 de touro. Não, peraí. Vamos de novo. 14 de Áries até 0 de Touro. Uhum. 14 de Áries até 0 de touro. Isso, exatamente. 6 graus. Aí, Isso. o que, que a pessoa faz? Uhum. Aí você pega o seu ascendente, o meu, no caso, não lembro o grau, mas acho que é 26 de câncer, mas seja lá qual for o seu ascendente, você soma esses graus. Então, no meu caso, se é 26, acho que é um pouco menos, mas vamos trabalhar com 26. Aí eu tenho 16 graus para botar dos 26 graus em diante. Então, Uhum. 26 graus de touro, mais 4 dá leão, e mais 12 para dar 16, dá 12 graus de leão, certo?
Uhum. Então, aí nessa conta, a minha parte da fortuna seria os 12 graus de Leão. Isso. Se a pessoa nasceu à noite, ou seja, se quando ela olha o mapa dela, o sol dela está para baixo do mapa, aí ela faz a conta inversa, da Lua para o Sol. Isso. E aí você queria dar o seu exemplo, que é fácil, não é? O meu exemplo, porque eu tenho uns graus mais, quase que todos os graus, tanto da Lua, do Sol e do Ascendente, é quase no mesmo grau. Então, dá para a gente fazer uma conta quase exata, assim. O meu Sol, por exemplo, eu nasci no pôr do Sol, então meu mapa, o Sol já está abaixo da linha do horizonte, então meu mapa é noturno. Eu tenho o Sol a 1 grau de Sagitário, a Lua a quase 2 de Escorpião. Então, vamos colocar aí uma diferença de 29 graus, vamos, né? 29 graus. O meu ascendente é a 1 de Gêmeos, e então, como é a Lua que busca pelo Sol, dá esse movimento de 29 graus a partir do ascendente. E a minha parte da fortuna é a 1 de Câncer, então. É, uma conta. E aí. Hã? Não, pode continuar, desculpa. E aí a gente faz o movimento contrário, anti-horário, horário e anti-horário. E conta 29 graus no sentido contrário para o lote do espírito, e aí o lote do espírito está também no início de Touro, que é o signo anterior a Gêmeos, que dá aí essa Rafa, não diferença. entendi essa parte aí, de conta no sentido inverso. Isso acho que a gente teria que fazer graficamente mesmo, para ficar mais visível. Acho que a gente pode fazer um próximo programa sobre o lote do espírito também. Então, aí, esse lote da fortuna aí o que significa, né? Você tem o lote da fortuna, a parte da fortuna num signo, eu sei que isso é um ponto, né? Não só de sorte no mapa, é como se fosse uma passagem secreta, né? Vamos dizer assim. Fala da essência da gente, também pode ser considerado um segundo ascendente, né? Eu já li isso. Isso. Por que é considerado um segundo ascendente? Porque se a gente está falando de um ponto calculado que pega justamente a relação dos luminares, que fala sobre materializar a nossa vida aqui, né, no nosso corpo, para a gente fazer nossas coisas, sermos felizes, enfim. Esse ponto tem a relação com o ponto do ascendente, com a Terra, nossa ligação, né, nossa busca espiritual também dentro da nossa experiência terrena. Então, nada mais justo a fortuna ter toda essa importância, né? A importância de ser um segundo ascendente. Então, quando a gente estiver um pouco meio cansado de ler nosso mapa, a gente abre a partir da fortuna e faz uma outra leitura. Que bom, e sempre E é muito incrível também. E sempre a gente incrível. Lembra um pouco, né? Onde a gente dá para ver na pessoa a fortuna dela, né? De alguma maneira. Assim, isso se manifesta no corpo. Imagino que sim. Aí fala de uma essência da pessoa, e aí outro dia a gente vai falar sobre a parte do espírito, né? E a parte da fortuna é a parte da lua, certo? Isso, a parte da fortuna, então a gente nunca vai esquecer o ascendente lunar, e a parte do sol é o ascendente solar, vamos colocar assim,
para nunca mais a gente chamar a parte da fortuna de roda da fortuna, nem pensar no Silvio Santos. Isso, ótimo. E a parte do espírito, que a gente vai falar melhor no outro dia, ela fala do nosso vir a ser, né? Como se a parte da lua, né, que é a parte da fortuna, fala da nossa essência, como se a gente já chegou com ela no mundo, É e a parte inerente do a nós. espírito para onde o que a gente veio ser, vamos, né, assim, a grosso modo. Isso, eu acho muito legal. Eu gosto de falar muito da iconografia da fortuna para os meus clientes, que é uma deidade feminina. Ela tá com um corno, né? Um dos cornos da cornucópia nos braços. Desses cornos saem moedas e, e ela está distribuindo essas moedas, mas ela está distribuindo com uma venda nos olhos. Então, o que é a fortuna? É algo que é nosso por direito, é a nossa sorte, é o nosso quinhão, né? Tanto para o bem quanto para o mal, a fortuna não tem juízo de valor sobre de que forma que ela é, de que a gente que atribui valor a ela, né? Vou citar só um exemplo um pouco, é ao mesmo tempo bonito, mas é um pouco triste também, mas faz parte, né, da vida. O lote da fortuna do Joaquim Phoenix, aquele ator que fez Coringa mais recentemente, ele tem o lote da fortuna na casa 8, regido por Marte. Essa mesma casa 8, esse mesmo regente, Marte, rege também a casa 6. Ou, desculpa, a casa 3, que é a casa dos irmãos. E a gente sabe que a história do Joaquim Phoenix, ele era um ator de teatro, enquanto o irmão dele estava bombando, maravilhoso, lindo. O River Phoenix, né, que foi um ator que tinha, assim, tudo para ser uma das maiores estrelas de Hollywood dos anos 90, assim, que morreu muito cedo. E um pouco antes dele morrer, o Joaquim Phoenix estava muito desgostoso com a vida, estava querendo largar o teatro, porque aquilo ali não era vida para ele, que ele nunca ia ter o quinhão dele, a fortuna dele. E aí o irmão dele fala assim: você vai continuar, você vai fazer escola, você vai estudar, você vai começar a fazer teste para cinema. Ou seja, a fortuna estava ligada com a morte do irmão, porque depois que o irmão morre, o Joaquim Phoenix começa a ser afortunado, né? E ao mesmo tempo, né, de um outro ponto de vista, é o irmão que dá o start. Vai lá, cara, se joga, você é talentoso. E o Joaquim Phoenix, ele era um dos atores mais talentosos de hoje, né, da atualidade, eu acho. E lindo também. Que legal. Então tá bom. Então, como é que as pessoas te encontram aí? Como faz para assinar a sua newsletter? Como é? Ah, sim. Acessam lá no site, é bem fácil meu site, rafaelacalegari.com. E lá tem todos os links, assim, eu acho que a gente pode deixar os links. Chama Por que Não, a newsletter, super fofa. Por que não falar de astrologia tradicional, né? Então, ela é quinzenal, você perguntou no começo, né? É uma newsletter quinzenal. E isso é um motivo, porque eu faço ela em relação com os trânsitos da alunação do mês. Então, num primeiro momento, eu pego a lua nova até a lua cheia, e no segundo momento, da lua cheia até a lua minguante. Então, dá aí, assim, uma edição de duas edições por mês. E não é horóscopo, não é sobre horóscopo, é sobre esse bate-papo que a gente está tendo aqui. É muito a cara da newsletter, isso aqui que a gente fez hoje. Trazer
analogias inspiradas por coisas legais que estão acontecendo na rede, né? É um filtro bacana também de conteúdo, porque nesse período que a gente está vivendo de tanta incerteza, com uma avalanche tão grande de informações, né? E a gente não consegue filtrar. Eu proponho esse filtro do bem aí, para o nosso tempo valer a pena, enquanto a gente está aí saciando a fome da alma, né? Que estudar astrologia é também uma grande fortuna para todos nós. Que legal. Obrigada. Obrigada a você, obrigada Rafa. mesmo. Até mais, gente. Linda. Até mais. Calculem aí a fortuna de vocês. Qualquer dúvida, mande uma mensagem. Um beijo, até mais. Você pode ficar aí.